o teatro de guerra ucraniano vai ganhando seus novos capítulos. Nesse episódio, vamos comentar sobre a saída dos norte-coreanos do combate em Kursk, mas o assunto principal do vídeo será sobre o ataque a um prédio civil em Kursk, na Rússia, que mais uma vez mergulhou russos e ucranianos em uma guerra de narrativas. E na oportunidade, vamos trazer as últimas cenas do combate real pelo território russo de Kursk. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Conforme já amplamente noticiado pela mídia, as tropas norte-coreanas foram retiradas temporariamente da linha de frente em Kursk após sofrerem pesadas baixas em combates contra as forças ucranianas. Tudo indica que as forças coreanas foram enviadas para funções logísticas na retaguarda, após perderem quase metade do contingente. Observadores indicam que a retirada pode ser estratégica para tratamento de feridos e reavaliação tática, com a possibilidade de retorno após reforços que estavam previstos para chegar em março e abril. Em meio à tensa escalada de tensão entre russos e ucranianos, com uma série de eventos dramáticos que já registramos aqui no canal entre os dias 30 e 1 de janeiro e 1º de fevereiro, chegamos a mais uma ocorrência dramática e que vem sendo alvo de uma intensa guerra de narrativas na batalha por Kursk. Por volta das 18 horas de 1º de fevereiro de 2025, ocorreu um pesado ataque aéreo no território russo de Kursk, logo após a sequência de ataques em Odessa e Poltava, que inclusive, diga-se de passagem, que o número de vítimas perdidas em Poltava subiu para 14 ao final dos trabalhos de resgate. Voltando para Kursk, o ataque ocorreu contra a cidade de Sudzha, no território que está sob controle das tropas de Kiev. Durante a ocorrência, um internato lotado de idosos e pessoas que estavam desabrigadas devido à guerra e que estavam se preparando para abandonar a região foi atingido. O local também abrigava um posto da polícia ucraniana, com relatos de que 4 policiais estavam no local durante a ocorrência. Segundo os relatórios preliminares, havia mais de 100 pessoas no local durante a ofensiva. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida e outras 86 foram resgatadas pelos ucranianos, sendo alguns casos com ferimentos graves, embora nenhuma filmagem da evacuação de vítimas e feridos tenha sido mostrada. O que você vê agora são imagens do internato em Kursk em 2 de fevereiro de 2025. Lembrando que o território é controlado pelos ucranianos. Nos bastidores, os russos não perderam tempo e, como se fossem uma manobra defensiva, o Ministério da Defesa russo foi a público afirmar que sua aviação não estava operando no horário da ocorrência e que os ucranianos cometeram um crime de guerra. Em seguida, surgiram imagens inconclusivas que supostamente estão atribuídas a mísseis do tipo HIMARS, sendo disparados a partir do território ucraniano de Sumy e que teria atingido o internato. Porém, baseado nessas imagens intencionalmente divulgado pelos russos, não é possível chegar a nenhuma conclusão. Sem querer fazer julgamentos, mas um primeiro questionamento leigo que se faz sobre a ocorrência é: por que os ucranianos atacariam o próprio território que está sob seu controle? Seria uma operação de bandeira falsa? Ou seria uma retaliação pelos ataques em Poltava e Odessa? Mas por que os ucranianos atacariam o próprio posto de sua polícia militar no território ocupado? Enfim, os ucranianos se defenderam, falaram em guerra de narrativas russa e em uma tentativa de Moscou de jogar neblina no fato de que os russos jogaram uma bomba planadora sobre os próprios cidadãos russos. E lembrando que os russos já têm histórico de acertar suas bombas planadoras em edifícios russos, como aconteceu recentemente em Belgorod. E até em Kursk, já há casos documentados da aviação russa atacando cidades russas.
Mas como nenhum dos lados assume a autoria da ocorrência, nós, como espectadores, ficamos sujeitos aos reflexos da guerra de narrativas. Enquanto isso, os combates em Kursk seguem estagnados. As forças russas mantiveram operações ofensivas no Oblast de Kursk em 1º de fevereiro, mas sem avanços confirmados. Militares russos reivindicaram progressos em várias localidades ao redor de Sudza, que foi a cidade alvo dos ataques mencionados. As forças russas intensificaram ataques com bombas planadoras, especialmente em áreas florestais, enquanto os ucranianos reivindicaram a neutralização de 19 veículos blindados ao final de 1º de fevereiro, forçando os russos a operarem com pequenos grupos de infantaria ao final do dia. As imagens publicadas em 30 de janeiro mostram um grupo de soldados russos no calor do combate em Kursk, quando um projétil pesado atinge o pelotão. As imagens são sensíveis e, para os corações fortes, ficará o link do Telegram na descrição. Ainda em Kursk, Moscou reconheceu a baixa de um renomado comandante em combate. O senhor Sergei Efremov, conhecido pelo nome de chamada Kubinets, liderou o destacamento voluntário Tiger e participou ativamente dos combates em Kursk ao lado da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais. Efremov morreu recentemente ao atingir uma mina, junto com outro policial. Ele era um dos poucos comandantes russos condecorados com a Cruz de São Jorge e o título de Herói da República de Donetsk, que estava ativo em combate. Держу вот то здание! Надо протягивать туда! Мужики, не надо стоять, пожалуйста! Заходите в это здание! Пулеметчик! Пулеметчик! Ложись, склон вон то здание! Куда дальше? Давай быстрее! Сюда давай! Слепой, блядь!